mais uma quinta online. Que bom poder estar mais essa quinta-feira com vocês. Uma quinta de friozinho, mas que nós seremos aquecidos pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Para você que nos visita pela primeira vez, seja muito bem-vindo. É uma alegria poder ter você aqui no nosso campus online. Aqui no chat e também na descrição desse vídeo tem um linkzinho com um formulário para você preencher. Nós queremos poder entrar em contato com você. Para você que é da nossa igreja, seja bem-vindo, família renovada. E vamos para mais uma quinta online, hoje muito especial. Nós estamos com o nosso irmão Edson compartilhando quando ele o encontrou. Um testemunho muito forte, muito poderoso, que eu creio que vai impactar a sua vida. Então, sem mais delongas, eu quero aqui te motivar a correr aqui embaixo no compartilhar. Compartilha o link dessa transmissão com o maior número de pessoas, para que as pessoas possam ser alcançadas por esse testemunho tão poderoso. Não perca tempo, vai rapidinho lá, compartilha agora no WhatsApp, no grupo da família, no grupo de amigos, no seu perfil, para que nós possamos aí juntos sermos edificados com esse testemunho, amém? Enquanto isso, eu quero deixar aqui para você reforçar os avisos que também estão aqui na descrição desse vídeo. Não esquece de dar o nosso like e também, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, por favor, se inscreva no nosso canal, ativa lá o sininho para você receber as notificações de tudo que a gente está colocando aqui, amém? Avisos da semana, de segunda a sexta-feira, às 18 horas, no nosso Instagram, @renovadacantareira. Estamos ali com as nossas lives de oração, cada dia da semana um tema específico para abençoar a sua vida. Não deixe de participar, de estar ali conosco, amém? De quarta-feira e sábados nós temos as nossas células. É um tempo tão precioso de compartilhar. Estamos falando sobre intimidade com Deus. Como tem sido bom. Ontem nas células foi poderoso compartilhar, viu uma atmosfera de alegria, de fé. Foi tão bom poder ver a unidade dos irmãos. E se você ainda não é envolvido em algum grupo de célula, nos procure para que possamos te ajudar. Amém? Quintas online, toda quinta-feira às 20 horas, nós estamos aqui com essa série Quando Eu a Encontrei. São testemunhos poderosos dos irmãos ali na Renovada Cantareira. Então, para você saber um pouquinho mais da experiência de cada um e também convidar os seus amigos e familiares que não conhecem esse Jesus maravilhoso para ouvir esse testemunho e serem impactados pelo poder de transformação. Domingo é dia de culto. Então, domingo às 10 horas da manhã, nosso culto presencial aqui na Serra da Cantareira. Às 17 horas, aqui no campus online, nós temos a transmissão do nosso culto. Não deixe de estar conosco, não deixe de estar no presencial, que é tão bom poder estar ali em unidade, no calor dos irmãos. Então, eu conto com você e nos vemos no domingo aí no nosso culto de celebração. Lembrando que este sábado nós temos aí o encontro de homens fortes. Então, homens, se mobilizem aí, estejam cheios de expectativas para o que vai acontecer ali. Amém? Eu quero então aqui convidar o nosso irmão Edson para poder compartilhar o testemunho de quando ele encontrou a Cristo. E foi um testemunho muito forte, vai abençoar a sua vida. Então fique ligado. Edson, prazer tê-lo conosco aqui. Que Deus use a sua vida de forma poderosa e você seja cheio do Espírito Santo de Deus. Deus te abençoe e fique agora com o irmão Edson. Louvado seja Deus por esse momento precioso. Agradeço a oportunidade de estar aqui, podendo falar um pouco de como eu encontrei o Senhor. E agradeço pela tua presença neste lugar. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos, ó Deus, por esse dia. Te agradecemos, ó Deus, por esta oportunidade, Senhor, que o Senhor nos permite, Senhor, de irmos no nosso passado, Senhor, e buscar, Senhor, coisas, ó Deus, que o Senhor fez, Senhor, porque foi o Senhor que nos tirou de lá, foi o Senhor que nos deu vestes novas, Senhor, e hoje nós estamos aqui, Senhor, para honrar e glorificar o teu santo nome. É que nós oramos e agradecemos. Fica com cada um, Senhor. Prepara o coração, prepara a nossa mente, nos usa conforme o teu querer e a tua vontade. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Então, irmãos, falar um pouco de tudo que Deus fez. São muitas coisas. Hoje eu comecei a levantar e ver o quanto o Senhor já fez, né? E eu queria compartilhar com os irmãos um pouco, né,
tem uma palavra que fala em Romanos 10:17, de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus, né? E isso, como é importante você ouvir, alguém estar falando da palavra de Deus. E na minha infância foi assim, né? Eu lembro que a minha mãe ela é uma mulher temente a Deus, uma mulher que é católica, né? Mas é muito temente a Deus. E ela sempre me indagava assim, ó, filho, sempre que você for fazer alguma coisa de errado, sempre lembre que o Senhor, ele vê tudo e sabe de tudo, e ele é um Deus que conhece tudo. Antes que a gente fale, ele já conhece. Então, eu creio que isso ficou cravado no meu coração e impediu de eu cometer muitas coisas erradas, né? Porque toda vez que eu ia fazer alguma coisa errada, eu lembrava dessa palavra que a minha mãe me dizia, né? Mas eu quero ressaltar uma professora que eu tive, ela chamava Dona Luísa, era uma senhora negra, forte, você via que naquela época ela já era uma mulher forte, assim, decidida, né? E eu lembro que eu estava na 3ª série e já tinham por volta de 9 anos de idade, né? E ela, todos os dias na sala dela, ela cantava, orava primeiro, quando você entrava na sala, fazia todo mundo orar, a oração do Pai Nosso, depois ela orava, e depois tinha os cânticos, né? Tem um cântico que ficou marcado, assim, cravado no meu coração, que é vai abalar, quando Jesus vier o mundo vai abalar, Cristo descendo, o céu se abrindo, os anjos louvando, e a igreja subindo, vai abalar, vai abalar. Então era assim, todos os dias, irmãos, todos os dias era bênção. E eu lembro que todas as crianças iam bem na sala dela, todas, todas. Eu lembro que da 3ª série até a 5ª série, eu fui assim, passei com louvor, né? Porque era uma professora que ela tinha um amor e um carinho por cada aluno, né? E era uma serva de Deus. E tinha algo também, por isso que eu falei que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu creio que naquela época ela estava, o Senhor usando ela, colocando uma semente no meu coração. Eu lembro que uma vez por mês eu tinha que ir com ela lá na Praça Ramos, que é lá no centro da cidade, em frente ao antigo MAP, né? Os mais antigos aí vão lembrar do MAP. E lá tinha o culto, né? Eles faziam um culto, era da igreja Assembleia, e lá tinha o culto, tinha o louvor, tinha os hinos, tinha a pregação da palavra, e aí depois tinha um churrasquinho grego, né? Ela nos abençoava com isso, e era tipo assim, ela pedia autorização para os pais e todos os pais davam essa autorização. Então aquilo fez com que eu conheço outras pessoas que estudaram com ela, que também hoje são servos de Deus, porque um dia ela se prontificou em levar a palavra de Deus, né? Então isso faz toda a diferença. Então eu fico pensando, quando chega uma criança na nossa igreja, o quão é importante a gente tratar bem, o quão é importante você ter amor por essa criança, você falar da palavra, como é feito hoje na nossa igreja, né? E eu lembro que aí eu fui crescendo e eu ia para a igreja católica e eu ficava entediado e não entendia, né? Muito bem como que era feito, como funcionava lá a liturgia, tudo eu não entendia direito. Mas quando eu ia na igreja evangélica, eu não sei, parece que as coisas se encaixavam melhor, né? Não estou falando que lá faz errado e nem que a igreja evangélica faz melhor. Eu estou falando que eu me sentia muito melhor na igreja evangélica, desde aquela época. Então, eu tinha por volta de 10, 11 anos. E todas as minhas idas na igreja
foram para brincar, foram para se divertir, né? Eu sempre quando tinha um evento na igreja, eu estava lá envolvido, seja com brincadeira, seja para ouvir a palavra. E teve uma igreja aqui no final da minha rua, a Igreja Batista. Eu lembro que, como se fosse hoje, nós fomos brincar lá de vôlei, brincamos, teve um lanche e tal, e aí depois o pastor e a pastora, eles eram o casal, né, de pastores, ele sentou todas as crianças e começou a falar de Jesus, né? E aí, um dado momento, eles perguntaram quem que aceitava Jesus. E é tão engraçado que eu não lembrava disso. Hoje, orando a Deus e pedindo para que o Espírito Santo fizesse a gente lembrar de algumas coisas, né? E aí eu sei que eu lembrei que eu aceitei a Jesus. E aí, quando eu cheguei aqui em casa, na minha casa, né, fui falar para minha mãe, né, mas aí a minha mãe falou, mas nós somos católicos, você não é, na época falava crente, hoje é evangélico, mas falava, você não é crente, você não pode ir na igreja de crente, né, não sei o que lá. E aí ficou aquilo ali, eu fui crescendo, e acabei não lembrando mais disso. Mas eu sempre gostei de ouvir a palavra de Deus, né? E era engraçado que essa professora, ela conseguiu, através do Espírito Santo, colocar essa semente no meu coração. Então, todas as pessoas que, até hoje, quando a pessoa vem falar de Deus para mim, seja de qual for a igreja, eu presto atenção, eu escuto a pessoa falando, porque eu gosto de ouvir, né, de Deus. E teve uma fase da minha vida que é uma fase, vamos se dizer, triste, né? Triste. Eu por volta aí de 12 anos, mais ou menos, eu fui abusado, né? E eu não falar isso para os meus pais, para ninguém eu conseguia falar isso. E eu cresci com isso, eu cresci com esse trauma, né? E não conseguia ter um contato mais assim como eu tinha com Deus, de estar orando, de estar buscando, de estar mais próximo de Deus, né? De repente ter ido para uma igreja, já que eu gostava tanto, né? Então isso me afastou. E eu lembro quando a minha libertação aconteceu, quando eu comecei a trabalhar, porque aí não tinha mais contato, né? Então comecei a trabalhar e vida que foi seguindo. Aí depois eu conheci a Márcia, nós tivemos 2 filhas com 19 e 20 anos. Eu já era pai de praticamente 2 crianças, né? E a gente, na verdade, nós não nos casamos, né? A gente foi morar junto, nós constituímos família, mas tudo fora da presença de Deus. E nós vivemos aí mais ou menos por 6, 7 anos vivendo desta forma. Mas por culpa minha, né, a gente acabou se afastando, acabou a família, acabou o casamento, né? E nós ficamos aí por 2 anos separados. E o que eu quero falar para os irmãos, que tem uma coisa muito que aconteceu comigo. Pelo fato de eu ouvir muito falar de Deus quando eu era menor, eu já tinha ouvido alguém falar que a gente poderia fazer prova de Deus, né? Eu não sabia em qual circunstância, mas eu sabia que Deus ele permitia fazer a prova dele. E é tão engraçado que a gente já estava 2 anos separado, a gente não se conversava, né? Mas logo que a gente se separou, eu teve um período que eu quase todos os dias eu falava assim: se realmente o Senhor é Deus, devolve a minha família. Isso eu fiz assim por uns 5 meses, assim, todos os dias, ininterruptos eu fazia.
E aí passou todo esse período de 2 anos. A Márcia, ela foi morar com os pais dela, né? E com o pai dela, no caso. E eu sei que teve um dia lá que eu acho que não é o acaso, né? Eu creio que o Espírito Santo já estava trabalhando, né? Porque lá atrás havia um desejo meu e com certeza havia um desejo dela também de reatar o casamento, mas por N situações a gente não voltava, porque existia mágoa no coração, né? E quando há mágoa é difícil do Senhor operar. Mas Deus, ele pode todas as coisas, né? E aí ela me ligou um dia, eu estava em casa aqui à noite, aí ela me ligou perguntando se poderia voltar, porque o pai dela tinha maltratado as crianças e tinha pedido a casa para ela, e que se ela não viesse para cá, ela ia ter que morar com a irmã dela que morava lá no Glicério, e é um lugar assim muito ruim, muito perigoso, né? E aquilo eu fiquei pensando em milésimos de segundo, mas eu ouvi nitidamente falar, deixa ela vir. Aí eu falei, não, tudo bem, você pode vir. Eu falei, só que a casa está fechada, né? Vai precisar arrumar, tal, e você vê aí. Mas eu sei que as coisas foi se encaixando de uma forma. Deus, ele faz as coisas que quem via de fora falava assim, meu, esse cara é louco, meu, já está separado 2 anos, vai voltar. Mas Deus, ele move terra, céu e mar para reconstruir uma família, para que aquela família volte, para que aquela família esteja nos caminhos dele. E assim foi. Mas a Márcia, ela já havia ido numa igreja, estava indo numa igreja que é na rua de trás de casa, que nós congregamos por mais de 20 anos, que é a Igreja Metodista, em Vila Penteado. Ela já estava indo lá e estava sendo ministrado por um pastor, o pastor Davi, que a gente não chamava ele de pastor, chamava ele de pai, porque ele era um homem assim muito temente a Deus e seguia os preceitos do Senhor. E assim, aí a gente começou a sair, né? Aí eu fui arrumar a casa, fui ajeitar, aí a gente começou a namorar, começou, né, ficar junto, e tal. E aí um dia ela marcou para eu conhecê-lo, né? Ele veio aqui em casa, eu não estava morando ainda com ela, eu morava num quarto com a minha mãe. E aí ele estava aqui, e ele fez o papel do pai dela. Ele perguntou para mim qual que eram as minhas intenções com ela, né? Se era de casar, se era só de ficar namorando. Aí eu falei não, que a minha intenção era de reatar o casamento com ela. E aí no dia ele falou, então, se você quer reatar com ela, eu sugiro que vocês casem. Por quê? Porque até então vocês estavam em pecado, né? E a partir do momento que vocês se casarem, vocês deixou de estar no pecado. Então não vai haver mais acusação do Senhor. E foi realmente o que aconteceu. E nesse mesmo dia o Espírito Santo usou ele de uma forma tremenda. E ele falou para mim, né? Falou assim: você aceita casar com ela? Você já aceitou? Agora tem uma outra coisa. Você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, único, exclusivo? Irmãos, parece que o meu espírito já ansiava por isso. Porque eu não esperei ele terminar e eu falei que aceitava, porque eu estava tendo a oportunidade de ter a minha família de volta, de reconstruir a minha família. E só quem já perdeu a sua família sabe como é difícil você ficar longe da sua família, longe dos seus filhos. Então, o meu espírito clamava por aquela situação. E quando ele falou aquilo, eu de bate pronto, não pensei 2 vezes, aceito. E foi o que aconteceu. E eu aceitei a Jesus. E aí nós fomos fazer o preparativo, fomos arrumar a casa, fomos deixar tudo em ordem.
e resolvemos nos casar. Fomos no cartório, nos casamos, fizemos uma cerimônia na igreja, né? Foi algo simples, mas para nós aquilo ali era tremendo, porque a gente estava recebendo a bênção do Senhor e era tremendo ver aquilo, né? Ver como Deus nos ama e que Ele tem um amor assim tremendo por cada um de nós. Mas uma coisa que aconteceu, que lá atrás, quando eu orava, há 2 anos atrás, eu tinha falado para ele que se ele era Deus, ele devolvesse o meu casamento. E no dia que eu estou esperando ela lá no altar, e meu pai que entrou com ela, eu senti uma brisa naquele dia que eu nunca tinha sentido. Soar nos meus ouvidos, falando assim para mim: eu sou Deus, eu sou Deus, eu sou Deus. E uma palavra que eu tenho no meu coração é Isaías 45:5, ele fala: eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças. Aleluia, louvado seja Deus. Então, irmãos, foi esse momento que eu encontrei. Que o meu espírito ansiava por esse momento, por esse encontro. E ali eu tive a oportunidade de agarrei com mãos fortes, porque só quem perdeu a sua família, só quem não está na presença do Senhor, sabe o quanto é difícil, como era difícil, por onde eu ia, por onde eu estava. Eu pensava na minha família, eu pensava nas minhas filhas, pensava na minha esposa, mas quando a gente é falho, quando a gente vamos dizer, está distante do Senhor, a gente comete erros, mas o Senhor é aquele que ele não olha para o nosso passado. A partir do momento que nós reconhecemos o Senhor como nosso Senhor e Salvador, ele fala, a palavra dele nos diz que dos nossos pecados ele não lembra jamais. Foram jogados no mar do esquecimento. Então, nós tivemos momentos maravilhosos depois que nós nos casamos. Tivemos desafios? Sim, tivemos muitos desafios. Mas em todos os desafios, o Senhor esteve conosco. E hoje eu falo para você, que de repente está distante da sua família, de um ente querido, que você perdeu a amizade. Entre na presença do Senhor e busque o Senhor, e peça para o Senhor devolver, para restaurar. E eu creio, assim como o Senhor fez comigo, com a minha família, Ele pode fazer com a sua também, pode fazer com você, em nome de Jesus. Eu escrevi aqui, porque tem hora que dá umas falhadas por conta do remédio, mas eu vou ler aqui para os irmãos, tá bom? Aceitar Jesus é reconhecer que somos fracos e pecadores e que precisamos de um Salvador. Quando aceitamos o sacrifício de Jesus, a nossa história muda. Já não somos condenados. E uma eternidade sem Deus, mas somos chamados seus filhos e vamos viver para sempre no céu. A pergunta que eu te faço hoje: como me foi feita no dia que eu estava aqui, estava eu, o pastor, a Márcia e a esposa do pastor. Ele perguntou para mim assim: você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador?
hoje o Senhor faz essa pergunta para você. Você me aceita como seu único e suficiente Salvador? João 3,16, porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Então você que levantou a sua mão, que aceitou a Jesus, eu queria fazer uma oração com você. E se você puder aí na sua casa repetir essa oração, o Senhor vai ficar muito feliz. Se você não puder repetir, coloque a mão no seu coração e creia que o Senhor está te tocando neste momento, aí aonde você estiver, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós reconhecemos o Senhor como nosso único, exclusivo e suficiente Salvador. Neste dia, nesta hora, Senhor, eu aceito o Senhor como meu Deus, como meu Pai. Pai, em nome de Jesus, Senhor, aceita, Senhor, o teu servo, Senhor, em nome de Jesus. Oh, Deus, em nome de Jesus, neste momento, Senhor, ele se prostra diante de ti, Senhor, e te reconhece como único, exclusivo e suficiente Salvador. Oh, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, oh, Senhor, em nome de Jesus, toca nesta vida, nesta tarde, nesta manhã, neste dia, Senhor, em nome de Jesus. Oh, Senhor, em nome de Jesus, restaura os lares, restaura as famílias, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, é que nós oramos e agradecemos pelo teu amor, pelo teu cuidado, Senhor. Te agradecemos porque tu és um Deus, tu és o Senhor. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor permitiu que nós estivéssemos aqui, Senhor, falando de todas as coisas que o Senhor já fez, que nós estivéssemos aqui, Senhor, na tua presença, Senhor. Oh, Deus, quantas as coisas o Senhor já fez, Pai. Pai, em nome de Jesus, nós te glorificamos, nós te exaltamos, porque tu és santo, tu és rei, tu és o Senhor, tu és o alfa, tu és o ômega, tu és o princípio e tu és o fim, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós nos consagramos a ti, Senhor, tudo que nós temos, tudo que nós somos, ó Deus. Ô Senhor, em nome de Jesus, que os teus anjos estejam entrando em cada casa, cada lar, Senhor, e trazendo a tua paz, Senhor, a tua paz que excede todo entendimento. Cada relacionamento esteja entronizado, Senhor, o teu Santo Espírito naquele lugar, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Ô Senhor, nos visita no corpo, na alma e no espírito. Em nome de Jesus é que nós oramos e agradecemos. Amém. Aleluia! Eu não disse que era poderoso esse testemunho? Que bênção! Obrigada, Edson, por compartilhar conosco, por abrir o seu coração e expor ali tudo que você viveu e como Jesus entrou na sua vida, o poder da semente lançada. Que tremendo! Que Deus possa abençoar você, a Márcia, seus filhos e netos, em nome de Jesus. Amém? Queridos, que bênção. Não deixe de compartilhar essa ministração com o maior número de pessoas que você puder, para que elas sejam edificadas e alcançadas por essa palavra de salvação. Amém? Bom, eu quero agora entrar em dízimos e ofertas. É a oportunidade que nós temos de poder servir ao Senhor com os nossos recursos e manter essa obra aí ativa em nome de Jesus. Que você possa orar ao Senhor para que você faça parte desse momento dizimando e ofertando. Amém? Que Deus possa abençoar as suas finanças. Aqui na tela nós temos as formas de contribuir. Você pode fazer o Pix, pode fazer os depósitos, nos envie o comprovante no número da igreja para nossa contabilidade, como vocês sabem. A gente pede apenas para nós podermos fazer ali, bater a contabilidade apenas para isso. E eu quero declarar a bênção do Senhor sobre as suas finanças, sonhos, projetos, em nome de Jesus. Não deixe de servir ao Senhor com seus recursos. Nós temos milhares de testemunhos de pessoas que decidiram, se posicionaram em fé e hoje estão colhendo e desfrutando da provisão do Senhor. Amém?
Que esse seja seu testemunho também, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a oferta, o dízimo depositado e que você possa viver essa experiência abundante no Senhor, nos seus recursos, nas entradas, nas finanças, nos seus sonhos, em nome de Jesus. Amém? Que Deus possa te abençoar, que a sua quinta seja aquecida pelo Espírito Santo de Deus e nos vemos domingo no nosso culto presencial às 10 horas da manhã ou às 17 horas aqui no nosso campus online. Deus te abençoe em nome de Jesus.